Fala galera, professor Gilmar Júnior. Vamos trabalhar agora sobre o processo legislativo. Iniciando pelas proposições, temos o conceito no artigo 155, que fala que a proposição é um instrumento regimental de formalização de matéria, sujeita à apreciação da Câmara Municipal. Então é o seguinte, galera, eu tenho aqui uma proposição, no qual é um instrumento de regimento, um instrumento regimental. Para que a gente precisa dessa proposição aqui, pessoas? Porque nós precisamos formalizar a matéria que a proposição traz de importante ali no assunto dela, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, serve para quê? Formalizar. Outra coisa importante sobre a proposição que você não pode esquecer não é somente a formalização, mas sim que a proposição ela fica sujeita à apreciação da Câmara Municipal. Ou seja, não é de forma direta. Cria-se a proposição, formaliza a matéria e aí tem que colocar lá para a Câmara apreciar, ok? As proposições do processo legislativo elas são proposta de emenda à lei orgânica. Repare que não falamos aqui, ó, em emenda. Nós não falamos em emenda somente. Emenda à lei orgânica. Estaria errado. Para ser uma proposição do processo legislativo, precisa ser uma proposta. Proposta de emenda. Aí tem que passar pela apreciação. Fechou? Outra coisa, o projeto. Então pode ser proposta de emenda e projeto. Projeto seria de quê? Projeto pode ser tanto de LC, projeto de lei complementar, tanto de LO, projeto de lei orgânica, de lei ordinária, perdão, pode ser de LD, projeto de lei delegada, pode ser uma resolução ou ainda um decreto legislativo. Então, esses 5 casos aqui, ó, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, resolução e decreto legislativo, esses projetos, também compõem o que a gente chama de proposição. Outra coisa que também vai fazer parte da proposição de um processo legislativo é o veto. O veto à proposição de lei. Então, o veto também faz parte desse compilado que eu passei aqui para vocês. Safo? Seguindo o jogo aqui, o parágrafo único, ele fala o seguinte: incluem-se no processo legislativo, por extensão, do conceito de proposição. Então, isso aqui é importante. Deixa eu voltar aqui. O conceito de proposição, você já sabe. Você já sabe que é um instrumento regimental que tem o objetivo de formalizar e precisa da apreciação da Câmara Municipal. Outra coisa importante é que as proposições são esses 3 casos aqui. Proposta de emenda à lei orgânica, o projeto e o veto, certo? Agora aqui a gente está falando de extensão, tá bom? Então se ele perguntar o seguinte, ó, é proposição por extensão. Se ele perguntar isso, é um desses casos que eu vou te falar agora aqui, ó. Então são proposições aqui por extensão. A emenda, o requerimento, o recurso, o parecer ou um instrumento assemelhado ao parecer, representação popular contra ato ou omissão de autoridade ou entidades públicas e mensagem e instrumento assemelhado. Então isso aqui a gente também vai considerar como proposição. Então anota aí, são proposições mas a gente fala que são proposições por extensão, ok? Não vem naquele conceito inicial que eu passei para vocês, aqueles 3 casos iniciais. Então, aqui só vai marcar se ele falar por extensão do conceito. Amplia-se um pouco o conceito para abarcar o parágrafo único do nosso artiguinho. O 157 diz o seguinte: dispositivo para efeito deste regimento é o artigo, o parágrafo, o inciso, a linha e o número observado com relação ao veto. Aqui não tem nada de muito importante. Vamos para o 58. O presidente da Câmara Municipal só receberá a proposição que satisfaça o seguinte requisito. Então é importante. O presidente recebe toda e qualquer proposição? Não. Para que o presidente receba, é preciso obedecer alguns o quê? Alguns requisitos. E esses requisitos aqui, ó, são essas 4 situações. Primeiro, tem que estar escrita ali com uma clareza
e com observância técnica. Então, não pode ser escrito aqui, pessoas, uma proposição de um jeito totalmente informal. Até porque a gente precisa formalizar. Então, tem que ter a obediência técnica da escritura legislativa. Entendemos isso? Ok. Voltando aqui, tem que ser o quê? Em conformidade com o texto constitucional e também com o regimento. Isso significa, pessoas, que a proposição ela não pode trazer conteúdo inconstitucional, um conteúdo que seja ilegal. Ela só pode vir trazendo um conteúdo que seja legal dentro da lei, obedecendo tanto a Constituição quanto o nosso regimento interno, beleza? Não guarde identidade nem semelhança com outra tramitação. Isso aqui é o seguinte, até para poupar tempo. Esse não guarde semelhança aí seria que eu não posso ter assuntos iguais na mesma proposição. Então, eu tenho a proposição A e a proposição B que tratam sobre o mesmo tema. Não, a gente vai perder tempo à toa. Então, só cuida de uma, pronto, acabou. Então, não pode ter assunto semelhante ou igual, tá bom? E não constitua matéria prejudicada, tá, pessoas? Nada disso aqui vai poder acontecer. Então, isso aqui é importante, ó, presta atenção. Precisamos obedecer o inciso 1, 2, 3 e 4, porque esses aqui são requisitos exigidos pelo nosso regimento interno para que o presidente da Câmara Municipal receba aí a tal da proposição. Safo? O parágrafo 1º, ele fala assim, olha só. Aplica-se o disposto nos parágrafos do artigo 152 o recurso de decisão e não recebimento de proposição por inconstitucionalidade. Ou seja, é possível que a gente tenha aqui um recurso, tá bom? Aqui quando, vamos supor que eu, Gilmar, criei uma proposição, mandei para apreciação, né, do presidente, o presidente falou que é inconstitucional, eu como criei essa proposição, esse assunto, eu posso entrar com recurso. É isso que está sendo dito aqui, safo, nada demais. Vamos para o parágrafo 2º. Verificada durante a tramitação, identidade ou semelhança. As proposições posteriores serão anexadas por determinação do presidente da Câmara Municipal, de ofício a requerimento, a primeira proposição apresentada, que prevalecerá, salvo no caso de iniciativa privativa. Isso aqui é importante. Então, vamos supor o seguinte. Eu, Gilmar, vou lá e crio uma proposição. Vamos botar um nome aqui, ó, proposição X. Fechou? Então, com essa proposição X eu criei. Só que um outro vereador criou a proposição Z. Só que um outro vereador, primeiro que todo mundo, foi a primeira de todas a surgir, beleza? Ele criou a proposição Y. E tanto Y, X e Z tratam sobre o mesmo tema, tem ali uma igualdade ou semelhança. O que se faz? Pega a minha proposição X, pega a proposição Z, anexa essas duas à proposição Y. Isso significa que a primeira proposição que traz aquele assunto, já que os assuntos são semelhantes, a primeira que trouxe aquele assunto é a que vai prevalecer. Então, isso pode escrever na tua prova. Em caso de semelhança, de igualdade, qual proposição que prevalece? É a primeira de todas é a que vai ter aí, né, a ordem hierárquica. Parágrafo 3º. A proposição que contiver referência a uma lei ou tiver sido precedida de estudo, parecer, decisão ou despacho, será acompanhada do respectivo texto. Então, olha só, se a proposição ela traz uma referência de lei, ok? Ou aqui tenha um estudo para que haja essa proposição, um parecer, uma decisão, ou seja, essa proposição tem alguma referência, ela tem que trazer o texto, ela tem que trazer a referência a qual ela se embasou. Parágrafo 4º diz o seguinte: a proposição que objetivar a declaração de utilidade pública somente será recebida pelo presidente da Câmara Municipal se acompanhada de documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos exigidos com a lei. O que seria isso aqui, pessoal? Se a minha proposição tiver o objetivo de alcançar a utilidade pública, o presidente só pode receber se tiver um documento que, de fato, comprove os requisitos exigidos em lei. Simples assim. A proposição que versar sobre mais de uma matéria será encaminhada preliminarmente, ou seja, antes, à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a nossa CJR, para desmembramento em proposições específicas. Então é o seguinte, vamos supor que nós temos aqui uma proposição A. Essa proposição A, ela traz aqui, ó, ela traz aqui duas matérias distintas, né, obviamente. Então, o que a gente faz? A gente manda essa proposição para a CJR. A CJR vai fazer o quê?
Qual é a missão dela? Pegar o assunto 1 e separar do assunto 2, ou seja, desmembramento. Então, de uma proposição, aqui no meu exemplo, 1 e 2, né, nós vamos ter agora aqui, ó, uma proposição aqui e a outra para cá. Ou seja, desmembrou. Então, a gente vai ter a proposição 1 de um lado, a matéria 1, né, e a matéria 2. Então, quem vai fazer esse desmembramento, pessoal, é a CJR, a nossa Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A proposição que versar sobre alteração de regimento interno, isso aqui é importante, poderá ser de iniciativa de, no mínimo, 2/3 dos vereadores. Então, caso a proposição ela traga a ideia de alterar o nosso RI, aí nós vamos precisar de, no mínimo, tá, pessoal? No mínimo, 2/3 aí dos vereadores concordando. Proposição é o instrumento regimental de formalização de matéria sujeita à apreciação da Câmara Municipal. Tá, esse é o conceito, né? São proposições do processo legislativo, pessoas. Só que ele colocou ali o exceto, ou seja, aquela que não vai ser proposição do processo legislativo. Proposta de emenda à lei orgânica, certo? Projeto também é proposição e o veto também é proposição. Agora, votação de projeto de lei não, né, pessoal? Aí ficou podre, o nosso gabarito aqui só pode ser delta. Questão 2. Uma proposição deve obedecer aos seguintes requisitos. Então, quais são os requisitos de proposição? Vamos lá. Esteja redigida com clareza e observar as normas técnicas? Vimos que sim, né? Esteja em conformidade com o texto constitucional, certo? E com o regimento, show de bola. Não guarde identidade nem semelhança com outra em tramitação, não pode ser igual a outra em tramitação, certo também? E não constitua matéria prejudicada, perfeito. As 4 estão corretas, pessoas. Por isso, o gabarito é bravo. Vamos seguindo aqui falando sobre aqui o nosso processo legislativo. Pessoal, voltando para os slides, nós temos o seguinte aqui, olha, o registro da entrega de proposição, registro da entrega, e de outros documentos encaminhados ao plenário, então não só da proposição, mas de outros documentos, que vai ser encaminhado aqui ao plenário ou então à comissão da Câmara, far-se-á pelo processo eletrônico. Isso aqui é importante. Como que uma proposição ela será entregue, pessoas? Ela simplesmente será entregue pelo processo eletrônico. Então, quando ela faz o registro de entrega, entregou, aí tem que registrar essa entrega. A entrega vai ser feita pelo processo eletrônico a esse registro. Safo, pessoas? De boa, né? Vamos seguir aqui, ó. O registro de que trata o caput deste artigo far-se-á no serviço de protocolo e conterá número, data, horário da entrega. Também é uma outra informação importante. Esse registro de entrega tem que ser feito num setor específico, não é chegar lá, entregar e pronto, acabou. Ah, pronto. Não. Ele tem que ser pelo processo eletrônico e deve ser feito lá no setor de protocolo. Tem que ter a numeração, tem que ter a data, o horário, tudo bonitinho ali, tá, pessoal? O documento será registrado no horário normal do expediente administrativo da Câmara Municipal. Então, olha só, não dá para fazer essa protocolação sem ser fora aí do horário normal da Câmara. Tem que estar no horário do expediente, o horário de trabalho normal da Câmara. O registro do documento destina-se a assinalar sua precedência e não caracteriza recebimento pelo presidente da Câmara Municipal. Isso aqui é importante. Esse registro de documento, a sua finalidade é mostrar qual é a precedência dele. Agora, uma vez que foi protocolado, isso não significa que o presidente recebeu, tá? Não significa que ele, de fato, recebeu, tanto o presidente da Câmara ou o presidente de comissão, não significa. O qual se fará na fase regimental própria, ou seja, o presidente da Câmara e o presidente da comissão vai, de fato, receber na fase regimental própria aqui, ok? Atendendo todos os requisitos lá que já vimos de proposição do artigo 158. O autor da proposição, registrada nos termos deste artigo, poderá, mediante manifestação por escrito, desistir de sua apresentação. Então, é possível que ele desista, mas para ele desistir da sua apresentação, ele tem que fazer isso por escrito, desde que o presidente não tenha proferido decisão quanto ao seu recebimento. Então é o seguinte, se o presidente recebeu e não proferiu ainda alguma decisão, é possível desistir.
por escrito. Agora, se o presidente recebeu e já proferiu, já tomou uma decisão sobre aquilo, aí mesmo que o autor da proposição queira a desistência, ele não vai poder, porque já foi proferida a decisão. A diferença está aqui. Ficou bem claro, né? A proposição registrada e não encaminhada no momento próprio será recebida na reunião seguinte. Então é o seguinte, a proposição ela já tem um número de protocolo dela, ela já foi registrada, só que não encaminharam. Então, o que faz? Espera a próxima reunião. Aí sim, na próxima reunião, ela pode ser recebida. Exceto, aqui uma exceção, quando referente à convocação de reunião extraordinária. Então, se for uma proposição que se vai convocar reunião extraordinária, ou ainda a prorrogação aqui, de reunião, ela não obedece essa regra que eu acabei de falar. Artigo 61, os projetos tramitam em 2 turnos. Então, falamos de proposição. Agora, se falar de projeto, lembre-se que ele faz parte ali, né, do conceito de proposição e ele vai ser tramitado em 2 turnos. Isso aqui é a regra geral. Regra geral. Por que regra geral? Porque é possível que em algumas partes do regimento, tá bom? A gente tenha uma exceção. Artigo 62. Cada turno é constituído de discussão e votação. Então, vamos lá. Os projetos, eles precisam ser tramitados em 2 turnos. Cada turno vai ter tanto a discussão quanto a votação, ok? Quanto um, quanto o outro. Só não vai ter aqui no caso de requerimento, que não está sujeito à discussão, apenas à votação. Então, no requerimento, não se discute, não vai ter a discussão quando a banca falar requerimento. Mas se a banca falar em projetos, aí você já sabe que aqui nós vamos ter tanto a discussão quanto a votação em cada turno. São 2, né? Não vai esquecer. Artigo 63. Excetuados os casos previstos neste regimento, a proposição só passará de um turno a outro após a audiência da comissão. Então, vamos lá. A proposição só vai sair de um turno e para o outro após a audiência da comissão ou das comissões a que tiver sido atribuída. Então é o seguinte, não são dois turnos? São. Para ela sair do turno 1 e passar para o turno 2, essa proposição só vai poder fazer isso depois que ela passar pela audiência de comissão, ok? E aí tem um porém. Qual é o porém? Essa passagem, no mínimo, tem que respeitar aqui um intervalo de 24 horas. Então, qual é o intervalo de um turno para o outro, pessoal? Esse intervalo aqui vai ser de 24 horas para que a gente tenha a observância das comissões. Safo? Vamos para a próxima, o 64. Para garantir o prosseguimento da tramitação, então, prosseguimento, para ela seguir, o presidente poderá determinar a formação de autos suplementares. Então, é o seguinte, se o presidente achar conveniente, ele pode determinar a formação de documentos suplementares. Repare no verbo, poderá. Se é poderá, pessoal, isso não quer dizer que é obrigatório. Então, isso aqui fica a critério do presidente. Isso aqui é facultativo. O presidente faz se ele quiser. Vamos agora deixar claro as características do arquivamento de uma proposição. A gente vai arquivar a proposição no fim da legislatura ou ainda no seu curso. Então, vamos lá. Podemos arquivar quando acabar a legislatura ou então durante a legislatura. São 2 situações que poderão haver aqui o arquivamento. Agora, quando isso vai acontecer? Quando for concluída a sua tramitação. Então, já chegou a um parecer final. For considerada inconstitucional, pessoal. Então, se ela for inconstitucional, ilegal ou antijurídica, já para com ela por ali. Ou então, se ela for rejeitada ou ainda tida como prejudicada. Então, rejeitada ou prejudicada também poderá arquivar a proposição ou tiver perdido o objeto dela, ela se perdeu pelo caminho no seu assunto. Então, nessas 4 situações, podemos ter aqui o arquivamento da proposição. Agora, não será arquivada no final da legislatura, tá, pessoas? A proposição de iniciativa popular, cuja tramitação será reiniciada. Então, se eu tenho uma proposição A, passou aqui a legislatura, ou seja, aquele período de 4 anos, mesmo ao término, como ela teve iniciativa popular, ela continua
para a próxima legislatura. Então, essa proposição A, ela segue vivendo na próxima legislatura. Resumindo, na próxima eleição, ela deve ser incorporada, ok? A pauta ali da Câmara. O veto, a proposição de lei instrumento assemelhado, então também não vai ser no final da legislatura, e projeto de iniciativa do prefeito municipal. São os 3 casos que vão seguir aqui, ó, na legislatura seguinte. Parágrafo 2º. A proposição arquivada poderá ser desarquivada. Isso aqui é muito importante. Uma vez que ela foi arquivada, ela pode voltar a viver, ela pode voltar para o jogo sendo desarquivada. Mas para isso, ela tem que ser a pedido do autor, ok? Ficando sujeita à nova tramitação. Então é importante você entender o seguinte, olha, a pedido do autor, a proposição, ela pode ser desarquivada. Só que ela vai passar por todo o processo que nós vimos de tramitação anteriormente nos slides que eu já falei para vocês. Então ela passa por tudo de novo. Parágrafo 3º. Se a proposição desarquivada for de autoria de vereador que não esteja no exercício de mandato. Ou seja, vamos pegar que ela foi arquivada aqui e agora ela foi desarquivada na outra legislatura aqui, ó, nos próximos 4 anos, pelo vereador X. Só que o vereador X ele não conseguiu se reeleger. Então quer dizer, ó, que ele não está no exercício do mandato na próxima legislatura, certo? Então é o seguinte, ó, terá tido como autor da proposição em nova tramitação, o vereador que fez o requerimento, tá? Então, se o vereador X, ele não está ali, tá, pessoal? Presta atenção nisso aqui, hein? Ele não conseguiu se reeleger e a proposição dele, passou para a próxima ali, aí eu tenho o vereador Y, que é o autor, né, que fez o requerimento para desarquivar. Então, quer dizer que agora essa proposição A fica na autoria do Y que está em exercício. Isso significa dizer que não existe a possibilidade de uma proposição ter uma autoria de um vereador que não esteja em exercício. Necessariamente precisa estar em exercício. Então, se porventura esse vereador não se reelegeu para a próxima legislatura, o que acontece é que aquele que pediu o desarquivamento é que vai assumir a autoria da proposição. A proposição será arquivada no fim da legislatura ou no seu curso quando for concluída a sua tramitação. Perfeito, né, pessoal? Nós acabamos de visualizar essa situação aqui. For considerada inconstitucional, também, show de bola. Não poderá ser arquivada. Não, ela pode ser arquivada sim, ela pode ser tanto arquivada quanto desarquivada. Então, a 3 ficou podre. Então, o gabarito será alfa, pessoas. Questão 4. A proposição arquivada poderá ser desarquivada? Pode ser desarquivada. A pedido do autor, sim, a pedido do autor. Ficando sujeita a nova tramitação, volta todo o processo, lembra? Então, o gabarito aqui está correto. Pessoas, se você chegou até o fim deste vídeo, peço para que você deixe o seu like, seu comentário e se inscreva no canal para ajudar o professor cada vez mais a produzir conteúdos gratuitos para vocês. E se vocês querem uma preparação específica para a prova de Paracatu, tanto para o nível médio quanto para o nível superior, e terminar de assistir essa aula, pegar esse conteúdo completo, os links estão na descrição. Te vejo numa próxima. Força!